Boa noite, meus queridos amigos, uma satisfação grande e muito grato pelo convite do pessoal aí do FEAC, que são amigos muito queridos do meu coração aí de tantos e tantos anos, né? Então vamos lá, o tema que eu escolhi para a gente conversar essa noite é o capítulo 9, Bem-aventurados são os mansos e pacíficos. Esse capítulo tem a ver muito com o estado que nós devemos alcançar na nossa evolução. O estágio esperado por Jesus, da qual nós devemos perseguir através do estudo e através do exercício. Por que eu digo isso? Vamos ler um pouquinho, o capítulo, só o comecinho para dar um norte para a gente. Nesse capítulo 9, consta injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e doçura, a paciência, a obediência e a resignação e, por fim, a cólera. E Jesus começa assim: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Daí ele continua: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus, no mesmo capítulo, só que no versículo 9. Sabem o que foi dito aos antigos, disse Jesus: não matarão, e quem quer que mate, merecerá ser condenado em juízo. Mas eu lhes digo que quem quer que se deixar levar pela ira contra seu irmão, merecerá ser condenado ao juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essas são palavras de Jesus. Raca era, na época, uma expressão de desprezo. Ela era dita e, depois de dita, o cidadão que proferiu a palavra cuspia no chão, né? De total desprezo ao irmão que caminha conosco. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, está lá no Sermão da Montanha, como a segunda bem-aventurança do Sermão do Monte, dito por Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Então Jesus atrela a mansitude esperada por ele à herança da terra, né? Ele não está prometendo para a gente, nesse momento, que nós herdaremos o céu, que nós herdaremos mundos melhores. Não, ele está prometendo para a gente que, se continuarmos e se alcançarmos essa mansitude, nós poderemos herdar a terra, ou seja, continuar reencarnando na terra. Se a gente fizer um paralelo com o mundo de provas e expiações que nós vivemos, que está em processo evolutivo, que está em processo de evolução, nós estamos prestes a entrar no mundo de regeneração e paz, significa que se atingirmos essa mansitude, continuaremos a reencarnar no mundo de regeneração e paz. Caso nós não consigamos atingir esse estágio que é esperado por Jesus, não poderemos mais reencarnar na Terra. Teremos que reencarnar em mundos compatíveis com o nosso estado de energia, com o nosso estado de pensamento. Se não formos mansos nem pacíficos, não poderemos mais reencarnar aqui. Por isso é dito por alguns espíritos que a maioria está tendo a última oportunidade de reencarnação aqui no orbe terreno. Se não conseguirmos mais nos enquadrar no que a energia do planeta espera de nós, não poderemos mais reencarnar neste mundo. Lembrando que existe uma escala, uma hierarquia de mundos, né? Começamos lá com mundos primitivos,
depois passamos para o mundo de provas e expiações, depois para o mundo de regeneração e paz, depois para mundos felizes e depois para mundos puros. Então, se quisermos continuar a reencarnar neste mundo, temos que alcançar esse estado de mansetude. Se não vai acontecer como aconteceu lá naquele livro que Humberto de Campos nos escreveu, dos exilados de Capela. O que aconteceu lá em Capela? Muitos de vocês já sabem. Espíritos que não alcançaram a mansetude para entrar no mundo de regeneração e paz, vieram reencarnar aonde? Aqui na Terra. E esses espíritos eram espíritos extremamente inteligentes, mas com a moral ainda pequena, né? Mas foi bom para nós? Claro que foi bom para nós. Esses espíritos vieram trazer para nós um progresso, né? Intelectual, material, né? Que nem, por exemplo, o povo romano. O povo romano foi um povo que veio de Capela, né? Extremamente inteligente, extremamente bélico. E foi o povo que veio dar, por exemplo, os primeiros ensinos a respeito de saneamento básico, de rede de esgoto. Olha como isso é importante. Olha como isso foi legal, né? E alguns desses capelinos ainda estão por aqui, né? Por quê? Porque eles ainda não atingiram esse grau de mansetude para poderem retornar ao planeta de origem deles, que é o planeta de Capela. Enquanto eles não atingirem esse estágio evolutivo, eles não podem retornar para lá. E pior, se algum desses espíritos capelinos estiver aqui ainda no orbe terreno e não tiver atingido esse estágio de mansetude, nem aqui na Terra eles poderão reencarnar mais. Porque a Terra está em um processo de transição. A transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e paz, né? Nesse mundo de regeneração e paz, não significa que vai ser tudo às mil maravilhas, viu, gente? Não significa. Significa que teremos menos dores, veremos menos coisas incompreensíveis na nossa cabeça, menos crimes hediondos, menos doenças. Não terá essas pandemias que hoje acontecem conosco, né? Porque tudo isso são formas e maneiras retificadoras, necessárias. Se tivermos na nossa cabeça que não cai uma folha de árvore sem que Jesus, sem que Deus permita, tudo que acontece em nossas vidas tem um porquê. E tudo que acontece em nossas vidas é por culpa exclusivamente nossa. Se existe uma pandemia, existe uma culpa coletiva de algo que o coletivo precisa mudar. Se algo acontece na nossa vida, especificamente na nossa vida, algum problema, alguma doença, algum desentendimento, significa que precisamos consertar algo em nossa vida especificamente, né? E esse estado de mansetude? Esse estado de mansetude tem a ver com gentileza, que ainda não temos. Ainda não temos o grau de gentileza. Somos gentis mais ou menos, quando nos convém, ou quando estamos de bom humor. Quando não estamos de bom humor, perdemos esse estado de gentileza. Temos que ter paciência. Tem um espírito muito chegado no meu coração que diz que paciência é algo que ninguém na Terra tem. Ele diz que os espíritos que reencarnam na Terra têm graus de tolerância, uns um pouco maior e outros um pouco menor. Mas paciência propriamente dita, ninguém tem. Porque se a gente um dia perde a paciência por qualquer motivo, nós não a tínhamos. Porque o ser paciencioso tem paciência sempre. Qual é o grau da sua paciência? Lá no banco, na fila, você tem paciência? Você tem paciência de ensinar o seu filho, qualquer que seja a coisa que ele deva aprender? Você tem paciência de esperar?
qualquer que seja a espera? Você tem paciência com os erros alheios? E paciência, gente, tem muito a ver com orgulho. Quanto mais orgulho nós tivermos, menos paciência nós teremos. Né? Então a mansuetude tem a ver com isso. Aqui ele fala de afabilidade e doçura. O quanto somos doces? O quanto somos obedientes às leis de Deus? O quanto pegamos o Evangelho e seguimos o que Jesus nos ensinou? Né? Ainda mais no meio espírita. Estava observando algo, né? O meio espírita nos proporciona muitos ensinamentos, nos proporciona muitos direcionamentos. A doutrina espírita nos tira da ignorância, faz com que entremos na realidade espiritual e na realidade de como devemos proceder. E tendo consciência do que devemos fazer, de como devemos proceder, como não somos mais ignorantes a respeito das coisas do Espírito e das coisas de que Jesus espera de nós, quanto nós somos responsáveis por isso, quando não praticamos o que devemos. Tem um outro espírito que diz que o erro e o acerto, tudo que é errado, tudo que é certo, está gravado no nosso subconsciente. E quando fazemos algo que é errado, mesmo que não tenhamos conhecimento, o nosso subconsciente nos acusa de que aquilo não é correto. Mesmo aqueles que não têm nenhum grau de religiosidade, quando fazem algo que não está certo, a consciência lhes acusa. Então, sem afabilidade, sem doçura, sem paciência, sem obediência, não alcançamos a mansuetude. Aí ele continua, sem a obediência e sem resignação. E o que é a resignação? Resignação é sabermos que estamos vivendo um momento de nossa vida, uma dificuldade em nossa vida, e que temos que aceitar o que estamos passando. Aceitar, mas não nos acomodar com o que estamos passando. Existe uma diferença muito grande entre resignação e acomodação. O que o acomodado faz? O acomodado, ele aceita aquilo que está acontecendo na vida dele de ruim e não faz nada para que aquilo mude. Ele cruza os braços e espera que Deus o ajude. É diferente do resignado. O resignado, ele aceita aquilo que está acontecendo na vida dele, mas ele não desiste de procurar que algo melhor ocorra na vida dele. Por exemplo, eu estou desempregado, então eu me conformo que eu estou desempregado. Então eu cruzo os braços e nada faço para que o emprego, para que o trabalho, para que o serviço chegue até mim. E quando eu cruzo os braços, não adianta eu pedir para Deus. Porque quando eu cruzo os braços, Deus não nos atende. A fé nas coisas de Deus tem que ter movimento. Por que eu digo movimento? Tem que ser uma fé ativa. Eu peço para Deus, Deus me atende, desde que eu vá ao encontro daquilo que eu estou pedindo. Se eu sentar e esperar, gente, vai ficar sentado esperando. Essa coisa não chega para nós. A nossa necessidade, para que seja atendida a nossa necessidade, exige movimento. Se nos movimentamos em direção daquilo que necessitamos, Deus faz por nós. Os espíritos fazem por nós. Tem um espírito amigo espiritual que diz que cada vez que a gente pede,
O universo age em nosso favor. Porque é como se dessemos uma autorização para os espíritos benfeitores intercederem em nossa vida. Mas para que eles intercedam, nós temos que agir no movimento e na fé deles. Se nada fazemos, nós atamos, nós amarramos as mãos desses espíritos e nada elas podem fazer para nós. Então devemos ter essa fé ativa, participativa, uma fé pensada, raciocinada, né, para que as coisas aconteçam em nossa vida. Bom, a fé dá uma palestra, gente. A fé da gente começa a falar dela e ela é impulsionadora de tudo que a gente precisa nesse mundo. A fé nos impulsiona. E eu não digo só fé nos Espíritos, só fé em Deus, só fé em Jesus Cristo, não. A fé nas coisas que nos atendem, que nós necessitamos para a nossa vida. É aquele otimismo, é aquela busca que nós precisamos ter para as coisas, né? E isto faz parte da resignação. É lógico que temos que ser também resignados perante as coisas que não podemos mudar. Por exemplo, perante a morte. O que podemos fazer perante a morte? Nada. Temos que nos resignar, tanto com a morte de um ente querido, quanto com a nossa própria morte quando na hora que chegar. Na hora que chegar a nossa vez, temos que nos resignar e nos entregarmos, porque acabou a nossa hora. Resignação é isso. Lutarmos com as coisas que podemos mudar, para que as coisas mudem a nosso favor, para que nós prosperemos no sentido da vida, prosperemos no sentido espiritual, prosperemos no sentido material, prosperemos nas nossas relações humanas. Porque um dos objetivos de estarmos aqui é nos afinizar com aqueles que estão próximos de nós. Família, por exemplo. Família. Reencarnamos nesse orbe com uma família. E nessa família, nem todos que reencarnam dentro desse núcleo familiar são espíritos afins. Alguns, ou se não muitos desses espíritos que encarnam nesse núcleo, são espíritos que necessitam se afinizar uns com os outros. Então Jesus, Deus, no plano reencarnatório, no nosso plano reencarnatório já diz: olha, este vai ser seu filho, este vai ser sua esposa, seu esposo, este vai ser seu irmão, sua irmã, esses vão ser seus tios, seus primos. E aproveita enquanto estiverem juntos, para que busquem se afinizar. Lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, disse Jesus. E esse capítulo 23 é intitulado A Moral Estranha. E nesse capítulo 23, a moral estranha significa que há coisas que Jesus disse que, se levarmos ao pé da letra, não vamos compreender. E não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, é uma das coisas que Jesus veio nos ensinar. Depois ele continua: vim trazer a sogra contra o genro, o filho contra o pai contra a filha, o irmão contra o irmão, e assim seja. Estranho isso, né? Sim, por quê? Porque são espíritos que erraram uns para com os outros em vidas anteriores e vêm juntos nessa vida para buscar afinidade. Então Deus, na sua infinita misericórdia bendita, põe juntos os espíritos que necessitam se afinizar para que eles consigam juntos se perdoar e atingir a mansuetude. Essa mansuetude, essa pacificação. Para quê? Porque se a gente não consegue perdoar, a gente não consegue acalmar o nosso coração. A gente não consegue ser pacífico. Se eu tenho cólera, aqui ó, ele falou no último item, a cólera. Se eu sou colérico contra alguém na minha família, ou contra qualquer pessoa,
eu não consigo atingir a mansuetude esperada por Deus, para que eu possa herdar e continuar reencarnando no orbe terreno. Aonde é que eu quero reencarnar, gente? Quando eu morrer da próxima vez, eu quero reencarnar aqui na Terra. Provavelmente, como nós estamos nessa fase de transição bem próximas, e muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de atingir a mansuetude, eu, particularmente Fábio, quero estar numa condição de poder continuar reencarnando no orbe terreno, porque aqui vai ser um mundo melhor. A gente não vai ver mais tanta desgraça, a gente não vai ver mais tantos irmãos atentando contra tantos irmãos. Nós vamos ver realmente o próximo agir com caridade, com compreensão, nos sentidos da vida. Não temos mais tantas desgraças e tantos crimes incompreensíveis na mente de muitos. Nossa, mas como ele teve coragem de fazer isso? E crimes hediondos contra a própria humanidade não veremos mais. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não veremos mais essas guerras terríveis que acontecem no Oriente Médio. Não veremos mais tantos políticos corruptos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com essa sede de poder, com essa ganância em angariar, em angariar, em angariar. Pessoas que têm esse egoísmo entranhado em seus corações. Pessoas que são extremamente trevosas, que vêm para esse mundo, trevosas e inteligentes, né? Porque vêm com esse mundo, com essa prova, com essa expiação do poder e caem em tentação. E falham. A tentação é um troço sério, gente. Troço sério. Lá no final do Pai Nosso está lá: não nos deixeis cair em tentação, que assim seja. E a tentação é um troço terrível para todos nós. A tentação do poder, a tentação do que quer que seja é terrível. Quando no Pai Nosso é dito: não nos deixei cair em tentação, não é nas tentações pequenas ou nas tentações grandes. É qualquer tentação. Porque as tentações levam o homem à derrocada. As tentações afastam o homem do objetivo para que eles vieram aqui reencarnar. As tentações nos afastam de Deus e faz com que o homem destrua famílias, faz com que o homem destrua nações, porque uns têm pequenas tentações e as pequenas tentações destroem famílias. Por que eu digo isso? Se eu tenho a tentação, por exemplo, eu adoro, por exemplo, beber. Eu sou um homem viciado em bebida, toda hora estou tentado a beber, porque passo por processos obsessivos, compulsivos, e destruo a minha família com o meu ato de beber, com o meu ato do vício, por qualquer que seja ele. Alguns têm uma compulsividade em angariar, em dinheiro. Esses são os mais perigosos, porque passam por cima dos outros, fazem tudo que as piores coisas, para que eles tenham as coisas materiais, esquecendo que estamos vivendo uma encarnação terrena para que nós possamos nos ressarcir. E essa oportunidade que nós temos de viver esse mundo de provas e expiações para nos ressarcir, nós devemos ter na nossa cabeça que isso acaba. Né? Essa oportunidade vai cessar um dia. Não vai durar para sempre. Porque nós, na realidade, somos espíritos. Não somos seres encarnados. Somos espíritos passando por uma experiência terrena. E quando essa experiência cessar, o que a gente vai ter levado para o plano espiritual? O vício eu não consigo mais levar. Porque todo e qualquer vício material fica aqui.
Só consigo levar minha vontade para atrapalhar as pessoas que estão ainda no orbe terreno. Se eu angariei, tive sede de poder e passei por cima dos outros, o que eu levei para o mundo espiritual? Nada. Cheguei lá de mãos vazias. E de mãos vazias, sem ter exercitado, sem ter buscado a virtude, eu não consegui atingir a tão falada mansuetude e a tão falada pacifiz que nos falou Jesus no Sermão do Monte, para que possamos continuar reencarnando nesse orbe terreno. Reencarnar, continuar reencarnando no orbe terrestre, para que nós possamos continuar o nosso caminho evolutivo, é que Jesus espera de nós. Antes da pacifiz, Jesus fala de humildade no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque esses entrarão no reino de Deus. Ou os pobres de espírito, como queiram chamar. Então, como a gente ainda não consegue ser tão humilde assim, vamos nos esforçar para sermos gentis, para sermos obedientes, para sermos resignados, para extinguirmos a cólera do nosso coração, para não proferirmos nem injúrias e nem fazermos violências contra ninguém, para termos a afabilidade e a doçura que Jesus veio demonstrar. Porque tudo isso aqui, que consta nesse capítulo, Jesus, quando esteve aqui conosco, veio demonstrar, veio dar o exemplo. Jesus deu o exemplo até de como sofrer sem reclamar. Porque a gente sofre, mas a gente sofre reclamando, não é assim? A gente sofre reclamando das coisas. A gente encontra um amigo, porque minha vida é assim, porque minha vida é assada, porque está desse jeito, porque está daquele outro, e reclamamos, e reclamamos, e reclamamos. E ficamos angariando energias negativas. Vamos nos carregando, vamos atraindo para nós espíritos que se afinizam com aquela energia, que vão ficando grudados, abraçados conosco, nos impedindo de buscar o que Jesus espera de nós. Olha, não é tanta coisa, gente. Não vou injuriar ninguém, não vou mais mentir sobre ninguém, não vou cometer nenhuma violência, não vou ter cólera, vou ser mais afável, vou ser mais doce, vou ter mais paciência. Obediência, gente. Obediência a Deus. Como que treinamos ser obediente a Deus? Começamos a treinando, sendo obedientes a Deus, treinando dentro de casa. Vou ser obediente ao meu pai, vou ser obediente à minha mãe, vou ser obediente ao meu superior no serviço. Porque se eu não consigo nem ser obediente dentro de casa, como é que eu vou ser obediente fora dentro de casa? Como é que eu vou fazer essas coisas se eu não me esforço? Porque instintivamente, gente, a gente tem muito a consertar. Porque a gente tem muitas vontades de fazer coisas terríveis. E nos seguramos, não é verdade? Eu tenho vontade de esganar fulano de tal. Eu tenho vontade de dar um soco em fulano de tal. Gente, que homem intragável, eu falo para uma outra pessoa. Que homem estúpido, eu falo para outra pessoa. Não fale nada. Guarde para você, como a vontade que você teve de dar um soco em alguém e não deu. Nós temos que controlar a nossa vontade. Nós somos donos dos nossos atos e das nossas atitudes. E quando controlamos as nossas más tendências, estamos no caminho de Deus. Como é que se diz no Espiritismo? Reconhece-se o verdadeiro. É aí que se reconhece o espírita. Se tornar melhor. Fazer melhor. A cada dia melhor. E quando errarmos,
observarmos o nosso erro, pedirmos perdão a quem tivermos de pedir perdão e nos esforçar muito para não cometermos o mesmo erro. Porque o erro cometido, que não nos ensina, vai fazer com que nós tenhamos uma prova futura. Sim, para repararmos o nosso erro. Prova e expiação. Prova é tudo aquilo que eu aprendi, ou aquilo no mundo espiritual, da qual eu peço aos espíritos para provarem realmente se eu aprendi com algum problema, com algo que aconteça em minha vida. Expiação é outra coisa. Expiação é algo que necessitamos passar, porque a expiação nos redime. Então, às vezes estamos doentes e não entendemos porquê, e essa doença pode ser expiatória ou probatória. Se for expiatória, podemos até desencarnar dela, porque é aquilo que temos de passar, para que possamos nos redimir. Nos redimir com Deus, nos redimir com Jesus? Não! Nos redimir com os nossos erros, conosco. Nem Jesus, nem Deus nos pede coisa alguma, nenhum sacrifício. Mas nós pedimos a eles que nos dê a oportunidade de nos redimir através, se não for do amor, que seja então pela dor. Então, gente, vamos fazer por amor, né? Para que a gente não precisa angariar dores, ressentimentos. Vamos tomar muito cuidado com os ressentimentos. Ressentimento é sentir de novo. É segurar aquela coisa negativa, aquela coisa ruim dentro de nós. Toda vez que lembramos, passamos por aquilo novamente. Aprendi com um amigo espiritual: não seja ressentido. Tenha esperança. Seja melhor. Faça melhor amanhã do que hoje, se lhe for possível. Esforce-se em ser melhor. Bom, gente, está aí o meu recado. Espero que tenha servido para vocês, que vocês possam realmente ler esse capítulo 9, que não é um capítulo muito grande. Aqui, se você pegar o Evangelho aqui, tem, olha, gente, 3 páginas, que nos dá muita reflexão, que tem muito material para que a gente possa aplicar na nossa vida de relação. E olha, gente, se a gente fizer do Evangelho inteiro o que nos pede essas 3 páginas, tá bom, nessa reencarnação. Porque aqui tem tudo, gente. Engloba perdão, engloba afinidade, engloba doçura, engloba gentileza, tem tudo aqui em 3 páginas. Adoro esse capítulo 9 do Evangelho, porque ele nos ensina e nos exemplifica muito. Tá bom? Quero convidá-los a uma prece, para que nós possamos encerrar o meu monólogo, né? Não é nem um bate-papo, é um monólogo. Tá bom? Então vamos lá. Ah, meu Pai, eu peço paz e luz. Paz para os nossos corações. Luz, muita luz, para que possamos entender todas as coisas que acontecem em nossa vida. Todos os desígnios de Deus para as nossas lutas. Que nós possamos, Pai, termos mais fé, termos mais esperança, sermos mais unidos, que nós possamos realmente fazer o que Jesus nos ensinou, amar mais o nosso próximo como a nós mesmos. Mas antes de amar o nosso próximo, sabermos amar a Deus e termos consciência que, se não conseguimos amar o nosso próximo, que é criatura de Deus, também não conseguimos amar plenamente a Deus. Porque uma coisa é atrelada à outra. Se eu amo o Criador, eu tenho que amar a criatura, eu tenho que amar a sua obra, tenho que amar esse planeta bendito que nos foi dada por misericórdia divina, para que possamos ressarcir as nossas lutas.
Ó Pai amado, que nos desse essa escola bendita, esse hospital grandioso. Que nós saibamos fazer uso dessa oportunidade bendita de que é estar encarnado. Que nós possamos fazer cada vez melhor, nos fortificar na Tua palavra, ó Jesus, mestre amigo, nosso irmão maior, divino governador, para que assim, com as Suas diretrizes, nós possamos alcançar o que Tu, ó Pai, espera de nós. Que sejamos melhores, mais caridosos, mais dadivosos, mais fraternos, que saibamos estender a nossa mão para que o nosso irmão alcance e possa se levantar quando estiver caído. Obrigado, Pai, porque somos sabedores de que todas as ferramentas possíveis e necessárias o Senhor nos deu, para que possamos alcançar e buscar tudo aquilo que espera de nós. Nos deu tudo, Pai. Tudo, 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 tudo. Basta que saibamos abrir os olhos para todas essas bênçãos que recaem sobre nós, toda vez que as buscamos em Ti e nas palavras de Jesus. E assim, gratos, peço a permissão e a licença desses espíritos abnegados para darmos término a esse bate-papo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas na medida que formos capazes de perdoar nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cair sobre as más influências, sobre as tentações, livrando-nos assim de todo mal, de toda perseguição, de toda perturbação, porque Tu és o poder, o reino e a glória hoje e para a vida eterna, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus.